Boa noite, irmãos. Eu vou ler Gálatas. É a carta de Paulo aos Gálatas. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas pelo Messias e pelo Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros, aos povos da Galácia. Graça vós outros e paz da parte do nosso Pai e do nosso Messias, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso segundo a vontade de nosso Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça do Messias para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho do Messias. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue, ou ensine o evangelho que vá além do que vos temos ensinado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos ensina o evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou do Pai, ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo do Messias. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação do Messias. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu o povo do Pai e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aproveu revelar seu Filho em mim, para que eu o ensinasse entre os gentios, sem detenção. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, Pedro, e permaneci com ele 15 dias, e não vi outro dos apóstolos, senão a Tiago, o irmão do Messias. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante do Pai testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Sicília, e não era conhecido de vista dos povos da Judéia, que estavam no Messias. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora ensina a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam ao Pai a meu respeito. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Sob em obediência a uma revelação, ele lhes expus o evangelho que ensino entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para que de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos no Messias e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa ao Pai, não aceita a aparência do homem. Estes digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram.
Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me oferecei por fazer. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resistiu-lhe a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e por fim veio a apartar-se, tendo os da circuncisão e também os demais judeus dissimularam com ele, ao ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: Se, sendo tu judeu, vives como gentil, e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé no Messias. Também nós temos crido no Messias, para que fôssemos justificados pela fé no Messias, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado, mas se procurando ser justificado no Messias, fomos nós mesmos também achados pecadores. Dar-se-á o caso de ser o Messias mestre do pecado? Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destrói a mim mesmo, me constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver no Pai. Estou crucificado com o Messias. Logo já não sou eu quem vive, mas o Messias vive em mim. E se viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho do Pai, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça do Pai, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que o Messias morreu em vão? Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi o Messias exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pelo ensino da fé? Sois assim insensatos que tendo começado no Espírito, estejais agora vós aperfeiçoando na carne. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade forem em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé, que é o ensino, tá, irmãos? E o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que o Pai justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante do Pai, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observa os seus preceitos, por eles viverá. O Messias nos resgatou da maldição da lei,
fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios no Messias, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é o Messias. E digo isto: uma aliança já anteriormente confirmada pelo Pai, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa, porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que o Pai a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa da transgressão, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é um, mas o Pai é um. É, porventura, a lei contrária às promessas do Pai? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé no Messias, fosse a promessa concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir ao Messias, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos do Pai mediante a fé no Messias. Porque todos quantos fostes ensinados no Messias, vos revestistes. Desarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um no Messias. E se sois do Messias, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, o Pai enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou o Pai aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro do Pai.